Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai ao espaço. Vamos falar de detritos de projetos espaciais que retornam à Terra depois de serem usados por anos, como partes de foguetes, estações espaciais ou satélites. Isso, claro, representa risco para quem está aqui embaixo e exige regulação internacional. Em alguns casos, esses objetos podem ser direcionados para cair em pontos específicos da Terra. Em muitos outros, não. A última estimativa da NASA indica que há mais de 500 mil de objetos metálicos entre 1 e 10 centímetros de diâmetro vagando na órbita da Terra. Esses tamanhos parecem pequenos, mas viajam a mais de 20 mil quilômetros por hora e são considerados perigosos para foguetes, satélites e para a Estação Espacial Internacional. Um simples parafuso solto no espaço pode causar estragos enormes em caso de colisão. Se entrarem na atmosfera e caírem, provavelmente vão se superaquecer e desintegrar antes de atingir o solo. Mas e os objetos maiores? Estas imagens mostram partes enormes de satélites e naves espaciais que caíram na Terra praticamente inteiras, uma ameaça séria à segurança humana. As agências aeroespaciais se preocupam com a queda da Estação Espacial Internacional, que será desativada em 2031. O que poderá acontecer com esta estrutura tão grande? A alternativa mais viável é o direcionamento da estação para o chamado Ponto Nemo, um ponto no Oceano Pacífico a 1.600 quilômetros de qualquer porção de terra habitada. Desde 1971, o Ponto Nemo recebeu 273 objetos grandes que foram guiados até lá, como a Estação Espacial Mir, da Rússia. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Ricardo Freire, engenheiro aeroespacial, e também com Francisco Campos, doutor em Direito Ambiental Internacional, mestre em Direito Internacional e especialista em Direito Marítimo e Portuário. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o Ricardo. Existem regras, Ricardo, para que esses detritos retornem à Terra de forma segura? Existe um tratado, uma convenção internacional, né, de danos causados por objetos no espaço, onde a gente pode dizer assim que países, os principais países que utilizam, né, sistemas espaciais, objetos no espaço, eles fizeram no intuito de tentar minimizar problemas, né, danos que podem ser causados por esses objetos que estão retornando para a Terra, ou que eventualmente vão retornar para a Terra. Então, desse tratado aí, que vem lá de 1972, a ideia é que esses objetos que vão reentrar na atmosfera terrestre, eles venham de forma a minimizar qualquer tipo de dano, né? E a ideia foi que esses objetos caíssem no mar. Então, esse é um primeiro ponto, né, para já tentar evitar qualquer tipo de prejuízo a pessoas, né, e construções, etc. E, além de cair no mar, a ideia é que caia em regiões, né, em que tenha baixo tráfego marítimo, que tenha baixo tráfego aéreo também, e o mais distante possível aí de regiões habitadas, né? Por isso que aí a gente acaba caindo no tal do chamado Ponto Nemo, que é o ponto aí que é a região onde a gente consegue conciliar todas essas restrições que foram definidas aí alguns anos atrás, para tentar exatamente minimizar qualquer tipo de dano que possa ser causado por esses objetos que estão voltando. Francisco, sobre as regras, em 2007, me parece, a ONU promoveu um encontro internacional entre os países, basicamente entre os países que trabalham com projetos espaciais, na tentativa de ter regras mais estáveis ou, digamos, mais amplas. Qual o resultado desse encontro? Que novas regras poderiam ser citadas, além daquelas a que o Ricardo se referiu? Perfeito. Guilherme, nós temos, na verdade, uma evolução histórica dentro do direito internacional que visa o desenvolvimento de formas que garantam a sustentabilidade a longo prazo da exploração das atividades espaciais. Então, nesse sentido, existe um esforço
conjunto para o desenvolvimento de regras que possam ser aplicadas a fim de minimizar danos e reduzir ao longo do prazo os danos decorrentes, por exemplo, não só da reentrada, mas, por exemplo, da criação e do aumento de detritos, tanto no espaço sideral quanto aqueles que reentram na atmosfera terrestre. E aí também é válido te mencionar o seguinte: os riscos em relação aos detritos espaciais, no caso, quando nós estamos mencionando esses objetos não funcionais decorrentes dessas atividades espaciais, são talvez até mais danosos quando permanecem na atmosfera terrestre baixa do que quando fazem a sua reentrada na atmosfera terrestre e são, de fato, controlados e podem ser adequadamente dirigidos, por exemplo, para pontos e áreas remotas. Porque, como o colega Ricardo Freire mencionou, a Convenção de Responsabilidade de 1972, ela traz responsabilidades a nível de danos fora da atmosfera terrestre e também na atmosfera terrestre. Então, imagine só, por exemplo, um detrito caindo sobre a casa de alguém e ceifando a vida de uma determinada pessoa. Então, nós temos um conjunto de responsabilidades que definem responsabilidade dos estados lançadores, ou seja, aqueles cujo território foi utilizado no lançamento, que participaram do projeto, que de fato tem peças ou partes que compõem o projeto. Então, existe uma cadeia de responsabilidade para esses estados, caso o satélite na reentrada se choque, por exemplo, e ceife a vida ou cause danos e prejuízos materiais a um determinado civil, a uma determinada pessoa ou um determinado estado, por assim dizer. Ricardo Francisco falou sobre a possibilidade de cair sobre a casa de alguém, de matar alguém. Há precedentes? Houve um caso no Canadá, né, de um objeto, de um satélite russo que acabou caindo mesmo em solo canadense, né, que foi inclusive uma das causas para ressurgir, né, essa questão de tentar, né, ratificar aí essa atitude dos países de sempre tentarem, né, fazer com que os objetos caiam no mar em regiões realmente inóspitas e evitar esse tipo de coisa, né? E aí tivemos essa situação. Mas, assim, é muito difícil porque o que acontece? Durante o processo de reentrada, né, quando a gente fala de satélites, pelo menos, os objetos chegam a temperaturas aí de mais de 2.900 graus Celsius e eles são completamente destruídos. Então, a grande maioria dos objetos, né, dos satélites, etc., eles realmente não chegam a cair em solo, né? Então, o que chega a atravessar a atmosfera e sobreviver a essa reentrada, né, essa temperatura altíssima aí de 2.900 graus Celsius, são objetos muito grandes, né? Então, a gente deve aqui, ao longo do episódio desse bate-papo aqui, falar, né, de objetos maiores como a Estação Espacial Mir, né, que era a Rússia, que é uma estação espacial, né, então um objeto gigantesco, acaba que nesse processo de reentrada ele não acaba não sendo totalmente destruído. Mas a gente pode dizer que mais de 90% dos objetos que vão reentrar na atmosfera, quando a gente fala de satélites, eles acabam sendo destruídos porque os satélites, apesar de eles serem relativamente robustos, né, para poder operar em um ambiente espacial, que é um ambiente extremamente hostil, os objetos eles não são extremamente resistentes, certo? Então, nesse processo de reentrada, grande parte deles são destruídos, mas infelizmente a gente já teve casos aí de alguns que acabaram, né, sobrevivendo nessa reentrada e sempre, quando isso acontece é ruim, óbvio, mas é também importante para a gente relembrar a importância mesmo de tomar esse cuidado nesse processo de reentrada. Francisco, mesmo que a grande maioria acabe destruída na reentrada na atmosfera, há uma quantidade tão grande, são milhares e milhares e milhares de objetos vagando pelo espaço em torno da Terra, a possibilidade de uma tragédia, eventualmente, é real, ou não? Sim, é isso mesmo, Guilherme. Na verdade, o que nós temos hoje é um cenário relativamente perigoso para o futuro do desenvolvimento das atividades espaciais, especialmente quando nós estamos falando da órbita terrestre baixa, que na verdade é uma órbita que comporta até 2.000 quilômetros, certo? No qual a maior parte de todos os satélites que já foram lançados e a maior parte de todos os detritos que foram criados historicamente, no caso desde o primeiro lançamento em 1957, estão posicionados.
qual que é o grande problema que quando nós mencionamos esse assunto especificamente? Em decorrência de questões gravitacionais, nós temos especificamente a possibilidade desses detritos vagarem por 50, 60, 70, 80 anos a fio, só em decorrência da física envolvida dentro daquelas regiões. Então, imagine um acúmulo gradual e crescente desses detritos ao longo dos anos. Considere ainda que nós estamos fazendo a maior quantidade de lançamentos de satélites que vão estar posicionados dentro dessa região para o desenvolvimento de projetos internacionais, como o da SpaceX, como o projeto Kuiper e como o projeto da OneWeb. Então, temos um grande risco de ter um cenário catastrófico ao longo dos próximos anos, caso haja o que se conhece como síndrome de Kessler, que seria, por exemplo, detritos se colidindo e retroalimentando, criando um efeito em cadeia de aumento de massa de detrito que pode, de fato, criar prejuízos sem precedentes e, de fato, levar a um risco da manutenção e da sobrevivência do futuro das nossas atividades espaciais. Por isso que é tão importante o desenvolvimento de regras para os estados desenvolverem projetos que sejam cada vez mais sustentáveis a longo prazo, que observem as regras internacionais quanto à sustentabilidade das atividades espaciais, evitando, assim, a manutenção dos detritos dentro da órbita terrestre baixa e também evitando ao máximo que essa reentrada desses detritos consigam causar danos para a Terra, né? No caso, não só para a atmosfera terrestre, mas também para os oceanos, no caso, e para as áreas povoadas quando eles reentrarem, de fato, caírem. Ricardo, numa eventual tragédia, as regras atuais dão conta de resolver o problema, tanto do ponto de vista de indenização das eventuais vítimas, quanto da punição de quem era responsável por aquele objeto? Mas eu vou pedir que você responda a essa pergunta logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos de detritos de projetos espaciais que retornam à Terra depois de serem usados por anos, como partes de foguetes, estações espaciais ou satélites. Em muitos casos, esses objetos podem ser direcionados para cair em pontos específicos da Terra e existem regras internacionais para isso. Os nossos convidados são Ricardo Freire, engenheiro aeroespacial, e Francisco Campos, doutor em Direito Ambiental Internacional, mestre em Direito Internacional e especialista em Direito Marítimo e Portuário. Ricardo, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. É sobre as regras para a manipulação desses detritos, o local onde eles devem cair. Afinal, numa eventual tragédia, digamos que caia sobre regiões habitadas, que possa até matar alguém, a punição para o responsável está prevista nas regras atuais, até indenização para as eventuais vítimas? Então, se eventualmente esse objeto, espaçonave, o que for, cair em um país, né, diferente do país que desenvolveu aquele objeto, a responsabilidade do que vai acontecer dali para frente é do país que desenvolveu. Então, né, se a gente que no Brasil, né, lançou aí um objeto no espaço e caiu em um outro país que causou qualquer tipo de dano, toda a responsabilidade seria nossa, seria do Brasil, né? Então, arcar com prejuízos, né? Vai precisar, não sei, reconstruir alguma coisa, teve dano pessoal, né? Então, eventualmente, né, até como a gente já comentou aqui, levar a vida de uma pessoa, então qualquer questão de indenização, etc., tudo vai ser responsabilidade do país que lançou aquele objeto. E ele tem sim que responder por aquilo ali, né? Que ele gerou um prejuízo a uma determinada nação. Óbvio que tudo é avaliado, né? As coisas não são tão simples assim. A gente teve recentemente o caso aí da China que lançou um foguete e o último estágio dele acabou tendo um problema e não conseguiu reentrar da forma esperada. Então, a China simplesmente perdeu o controle daquele objeto e não tinha mais o que fazer. Eles não tinham como ter nenhum tipo de, né,
workaround ali, de alternativa para corrigir aquele problema. Teve que se esperar ele reentrar e esperando aí que não causasse nenhum dano, e realmente não causou. Mas toda a situação ela é avaliada, né, dentro das condições, né, físicas e, enfim, restrições que aconteceram, às vezes de algum problema, né, é avaliado. E, sim, o país que foi responsável por colocar aquele objeto no espaço terá que responder pelos danos que ele causou. Mas, com certeza, aí o Dr. Francisco pode complementar com mais detalhes essa questão. O nosso arcabouço, ele realmente é um pouco mais complexo do que parece. Então, nós temos, por exemplo, como o próprio Dr. Ricardo já mencionou, o Tratado do Espaço, nós temos a Convenção de Responsabilidade de 1972, que especificamente traz o regime de responsabilidade internacional por danos causados por objetos espaciais. E quando nós estamos falando de objetos espaciais que reentram na atmosfera terrestre, essa convenção ela trabalha especificamente um regime de responsabilidade absoluta. E esse regime de responsabilidade absoluta, ele decorre do fato de que as atividades espaciais, elas são atividades ultra perigosas, mas consideradas lícitas dentro do direito internacional. Portanto, nesse sentido, a convenção decidiu lidar com essa situação de uma maneira a sempre estar protegendo o cidadão, a sempre estar protegendo o meio ambiente. E quando nós estamos tratando de uma reentrada para o oceano, nós ainda temos um diálogo entre tratados internacionais. E aí vale a pena mencionar a Convenção sobre Direito do Mar da ONU, que lida especificamente, por exemplo, com danos dentro de áreas marinhas provocados, por exemplo, pelos estados. E se esses estados, obviamente, contribuíram para o lançamento do satélite, no caso, dentro do programa espacial, tiveram o seu solo utilizado para esse lançamento, fizeram parte do projeto, existe essa cadeia de responsabilidade que irá responsabilizar todos esses estados. Essa cadeia de responsabilidade ela é prevista na Convenção de Responsabilidade de 1972, assim como a Convenção de Registro de Objetos Espaciais. Ricardo, no caso da estação Mir, que você próprio citou no bloco anterior, o resultado final acabou sendo positivo, embora partes inteiras daquela estação tenham chegado ao mar ainda sem se desintegrar na atmosfera. Mas foi um caso considerado de sucesso porque os engenheiros e técnicos conseguiram direcionar para um ponto específico. Agora, isso nem sempre é possível. Quais são os objetos que poderiam ser direcionados e quais são os que não poderiam? Objetos muito grandes que não vão conseguir ser destruídos no processo de reentrada, né? Precisa ser feita aí uma reentrada controlada, que a gente chama, né? Então, é feito um cálculo, né? É feita uma simulação, onde é feita ali a análise de onde esse objeto vai reentrar, né? Esse tipo de cálculo não é algo simples, né? Existem uma infinidade de fatores aí que vão afetar esse cálculo. Então, o formato do objeto, a forma como ele está rotacionando, né, dentro no processo de reentrada, vai afetar também. Então, são N fatores aí que precisam ser levados em consideração. Então, não é algo simples, não é algo trivial. Tanto é que, como eu citei lá no caso do foguete que caiu, né, não foi possível fazer um cálculo preciso para saber onde que o último estágio do foguete chinês iria cair, né? Foi saber ali o ponto ali alguns instantes antes da reentrada, né? Então realmente foi uma situação bem crítica. Mas quando a gente está falando de objetos maiores e que existe um controle sobre o objeto, sim, é necessário ser feito aí esse cálculo e é possível, né? Então, basicamente, pouco antes ali de chegar ao fim da operação do objeto, né, é deixado uma certa quantidade de combustível propelente, né, dentro desse objeto, né, seja um satélite, seja uma estação, uma espaçonave, para que ele faça uma manobra, onde, após essa manobra, a órbita dele vai ser ajustada, e aí existe, né, vai ser criada ali uma região onde esse objeto deverá cair. Então, assim, é possível fazer esse cálculo, e é o que tem se feito, né? Todos os países, sempre que estão em condições de fazer esse tipo de procedimento, eles sempre executam isso, exatamente para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dano que possa acontecer
a qualquer outro país, qualquer outra pessoa. E, Ricardo, é possível direcionar especificamente para o chamado ponto Nemo, aquele ponto no Oceano Pacífico, onde seria mais seguro? É possível? Então, tem esse ponto aí que fica ao sul do Oceano Pacífico, né? Ele fica aí a mais de 1.600 quilômetros das 3 ilhas mais próximas dele e mais de 2.700 quilômetros do ponto habitado mais próximo da Terra. Ele é um ponto tão remoto que os seres humanos que ficam mais próximos dele são os astronautas na estação espacial quando ela está passando por cima dele, né? Então, é uma curiosidade. Então, sim, existe esse ponto, então, que é o ponto onde a gente vai reunir todas essas restrições para minimizar os riscos e quando existe algum tipo de propelente dentro do objeto, né, ele pouco antes de acabar, então quando está chegando no final da operação ali, seja da estação do satélite, ele não consome todo o combustível, deixa um restinho, exatamente para ele fazer uma última manobra, de forma que você vai conseguir controlar essa reentrada e você vai conseguir limitar ela em uma região segura e você consegue, sim, direcionar essa reentrada para a região próxima ali desse ponto Nemo. Francisco, as regras atuais contemplam, por exemplo, o recolhimento desses detritos no espaço? Alguma obrigatoriedade nesse sentido? Porque todos os anos os países que têm acesso à tecnologia espacial continuam a espalhar milhares de objetos pelo céu, ou pelo espaço, digamos assim. As regras contemplam essa questão? Perfeito. Nós temos algumas regras em relação à mitigação dos detritos espaciais e existem procedimentos distintos para cada tipo de situação. Existe a possibilidade, por exemplo, de você levar um determinado detrito de uma determinada órbita para o que se chama de órbita morta, e aí não causaria dano para a órbita terrestre, seria uma das formas de disposal, né? No caso de eliminação desse detrito. Dentro das formas em que se pensa na reentrada desses detritos na Terra, quando possível o seu recolhimento, haverá de fato regras para essa restituição, obrigatoriedade da restituição desses detritos para os estados lançadores. Agora, muitos pontos acabam sendo um pouco mais complicados quando nós lidamos com a operação de fato da reentrada desses objetos. Então, considerem que eu tenho um detrito espacial reentrando na atmosfera terrestre e se direcionando ao ponto Nemo, né? Essa região que é largamente inóspita, que até as operações, por exemplo, de uma eventual tentativa de recuperação desses detritos espaciais, elas seriam muito custosas, elas seriam muito, de fato, complicadas. Então, ao longo desses últimos anos, a comunidade internacional tem convencionado que, diante de todos os cenários ruins, o cenário em que a disposição dos detritos espaciais se localizam no ponto Nemo é uma opção menos ruim dentro das possibilidades e dentro dos riscos inerentes à própria sistemática da reentrada dos objetos espaciais. Ricardo, e existe tecnologia para isso? É possível recolher uma vez o detrito vagando pelo espaço? É possível recolher? Então, Guilherme, isso tem sido um esforço contínuo aí dos países, seja a União Europeia, né, a Agência Espacial Europeia, a ESA, os próprios Estados Unidos, Reino Unido, eles estão investindo forte no desenvolvimento de tecnologia para tentar começar a limpar, né, o espaço, né? Então, tentar começar a recolher esses objetos que, eventualmente, vão ficar aí, às vezes, 50, 60, 100 anos no espaço sem operação, sem utilização. Então, existe um esforço da comunidade aeroespacial para desenvolver esse tipo de tecnologia, né? Inclusive, algumas já foram testadas, né? Um arpão espacial, então ele joga um arpão ali, coleta aquele objeto, traz, e aí ele faz uma manobra e reentra, rede de coleta, vela espacial. Então, vários países estão, sim, trabalhando nisso, mas ainda muito numa fase de projetos, numa fase muito conceitual, né, longe ainda de entrar numa operação real, né? A gente tem aí a Starship, que está sendo desenvolvida pela SpaceX, que vai ser um mega foguete, né, o maior foguete que deverá entrar em operação em breve, a gente espera.
que tem uma ideia também de criar, de ser como se fosse ali um caminhão de lixo espacial. Ele tem uma capacidade de carga muito alta, né? E ele seria capaz de mais ou menos abrir uma parte dele lá e capturar esses objetos no espaço, e essa espaçonave tem condições de retornar para a Terra e pousar, né? Então, poderia-se até eventualmente recuperar esse objeto e sem danificá-lo, né? Trazê-lo de volta para a Terra de forma íntegra ali. Então, sim, a gente tem esse desenvolvimento tecnológico em andamento, mas, como eu comentei, ainda muito em fase de projeto, em fase embrionária, né? E é algo que precisa ser feito. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação de Ricardo Freire, engenheiro aeroespacial, e de Francisco Campos, doutor em Direito Ambiental Internacional, mestre em Direito Internacional e especialista em Direito Marítimo e Portuário. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.